Mato Grosso zerou a lista de cidades com risco muito alto de contágio pela Covid-19, mas especialistas alertam para os cuidados, até mesmo para evitar uma terceira onda. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o pesquisador, o epidemiologista Diego Xavier, que é da Fiocruz. Nós divulgamos agora há pouco aqui no Jornal do Meio-Dia um estudo aí do IPEA, um Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que Mato Grosso foi um dos estados que mais demorou para adotar as medidas de prevenção na segunda onda da Covid. Isso explica aí a explosão de casos e de mortes, não é, Diego? Boa tarde. Bom, boa tarde acompanhando. De fato, sim, o Estado adotou um posicionamento negacionista no início da pandemia e acreditava-se muito que a doença não chegaria, principalmente em função das condições climáticas do Estado, da região, né? Então, quando a doença chegou, o Estado não havia se preparado e, posteriormente a isso, tentou encontrar soluções fáceis para o problema. Um exemplo disso é a distribuição pelo governo do Estado de kit Covid para os 141 municípios do Estado. E a gente, desde o início, tem apontado a ineficácia desse tipo de intervenção. O reflexo disso é que quando a gente olha os números do Estado do Mato Grosso, em comparação com o Estado do Mato Grosso do Sul, que é seu vizinho, tem um componente populacional aproximadamente igual, a gente vê a grande diferença em número de óbitos que poderia ter sido evitado se esse posicionamento negacionista por parte dos gestores desse Estado não tivesse sido adotado desde o início. Pois é, quando se fala em terceira onda, claro, a população fica extremamente assustada, né? Até porque essa segunda onda foi muito mais violenta, pegando justamente as pessoas mais jovens. O que pode ser feito para evitar? A vacina, claro, seria a maior solução para evitar essa terceira onda? Bom, claro que a vacina é uma das principais alternativas que a gente tem. Mas só a vacina não vai resolver o nosso problema. Se a gente for olhar para alguns países que conseguiram controlar essa pandemia, a maioria deles adotou um posicionamento alinhado com a ciência, né? Então, países da Ásia, a Nova Zelândia, o próprio Vietnã, que não é um país com grande estrutura econômica, conseguiu evitar o colapso do seu sistema de saúde, seguindo as recomendações que são dadas desde o início desse processo pandêmico. Então, por parte da população acreditar na gravidade da situação, hoje a gente vê no estado uma diminuição do número de casos e de óbitos, mas a gente ainda está num nível extremamente alto, mais do que o que a gente já viu em 2020, e parece que isso vai se naturalizando na população. As pessoas vão sair de casa sem tomar cuidado, ocorre a flexibilização de setores comerciais que não são essenciais, como, por exemplo, bares com música ao vivo. Isso não é razoável. Não é razoável que, numa situação que a gente está, esteja se abrindo bares com música ao vivo. E a população vai abandonando, né, essas medidas prioritárias que a gente tem trazido, o uso de máscara principalmente, e evitar situações de risco como locais com aglomeração. Por parte do poder público, a gente tem abandonado o nosso programa de testagem, né, que de fato nunca existiu quando a gente olha para outros países. Todos os países que fazem um processo de relaxamento seguro, eles aumentam a testagem e a busca de contatos. O sistema de saúde precisa ser mais proativo, a gente não tem que ficar esperando a pessoa doente procurar um teste. A gente tem que identificar esse teste, identificar quem são as pessoas que tiveram contato com esse caso positivo e testá-las e isolando à medida que esses casos vão sendo apresentados. Senão a gente não interrompe a cadeia de transmissão. Então, retomar de qualquer jeito, e é isso que tem acontecido em boa parte do Brasil, coloca sim a gente em risco para ter uma segunda onda, mesmo vacinando. Porque se a gente for olhar para o Reino Unido, que também tinha uma situação extremamente grave, eles mesmo com um processo de vacinação acelerado, eles mantiveram um lockdown de fato por cerca de 3 meses. Claro que lá a política econômica ela foi acertada, o que não acontece aqui no Brasil. A gente vê grandes empresários tendo todos os benefícios apontados pelo Ministério da Economia no Brasil, enquanto os pequenos empresários sofrem. Você falou em cadeia de transmissão do vírus. O que a gente sempre ouve é o seguinte, de que vai diminuir a circulação do vírus quando tiver aí, no mínimo, 60%, 70%
da população vacinada com 2 doses. E qual é a previsão para a gente atingir esse percentual, Diego? Bom, cortou aqui um pouquinho, mas vou tentar responder. Bom, a gente tem uma previsão de que a gente consiga chegar até o final do ano aí com a população prioritária vacinada. Qual é o problema? Né? Que a gente tem visto esse rejuvenescimento da doença atingindo populações mais jovens. E isso traz um complicador, porque o Brasil é um país com uma população jovem, né? Em comparação com países da Europa, por exemplo. Então, se a gente tiver esses cronogramas de vacinação adequadamente cumpridos, a gente consegue chegar até o final do ano com uma situação mais confortável em relação à vacinação. O problema é que a gente depende ainda, até o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, de insumos enviados por outros países, principalmente países como a China. Então, fazer qualquer tipo de crítica sem fundamentação nenhuma só traz manifestação para a base de apoio eleitoral. Isso não ajuda em nada o processo que a gente tem que atravessar, né? Então, a gente precisa da ajuda desses outros países e se o Brasil continuar adotando esse posicionamento, né, de tentar culpar o outro país pelo qual a gente depende de insumos, infelizmente a gente pode sofrer algum tipo de represália desses países. Lembrando que outros países vizinhos da China também estão sofrendo. Se a gente for pegar a Índia, por exemplo, que é um importante parceiro comercial da China, a gente tem estimativas, apesar do dado divulgado de cerca de 4.000 óbitos por dia na Índia, a gente sabe que esse valor pode chegar a 25.000 óbitos, dado a deficiência que eles têm nos sistemas de informação. Então, muita gente está precisando de ajuda e o Brasil não pode adotar esse tipo de comportamento, na minha opinião, infantil, de tentar atacar um outro país para inflamar a base eleitoral no momento que a gente precisa que esses países nos ajudem a produzir vacina para imunizar a nossa população. Ainda sobre frear, né, essa terceira onda para que não chegue no nosso país, no nosso estado, o senhor falava, claro, da vacina, falava também das medidas. E falando de tratamento, a forma hoje como se trata a Covid, ela era muito desconhecida, né? Inclusive algumas pesquisas apontam que ela é uma doença vascular, uma síndrome trombótica e não respiratória, como começou a ser tratada no início. O tratamento também, agora, com mais conhecimento sobre a doença, conta também para frear o número de mortes? O tratamento, principalmente em casos graves, é bom que se diga isso, não existe tratamento precoce para a Covid, não existe. Não existe um remédio, seja cloroquina, ivermectina, vitamina, isso não funciona. Todos os estudos, com um mínimo de rigor científico que já foram feitos, não apontam nenhuma evidência de solução para tratamento precoce ou caso leve para a Covid. Isso é um equívoco que explica a situação, principalmente do Mato Grosso, o volume alto de óbitos que está acontecendo aí. Se deve também a essa questão negacionista. Com relação principalmente a tratamentos graves, a ciência avançou, né? Desde de conduta terapêutica, né, de alguns medicamentos que levam a tratar esses sintomas inflamatórios e trombóticos que a doença apresenta, não é? Até o momento em que deve se fazer intubação ou não. Então, o tratamento a nível hospitalar tem avançado bastante, apesar de só há pouco mais de um ano que a gente tem essa doença circulando. Mas não existe um remédio que vai fazer com que a pessoa não pegue Covid. Não existe isso ainda. Talvez as novas vacinas, provavelmente segunda, terceira geração, podem trazer esse benefício. Isso também é importante que se diga. A pessoa que está se vacinando, ela está evitando que o caso dela fique grave, que ela vá parar no hospital e eventualmente morra. É para isso que servem essas vacinas de primeira geração. Não impedem ainda que a pessoa transmita a doença. A gente ainda não tem estudos conclusivos que mostrem que uma pessoa vacinada não transmite mais a doença. Então, quem está se vacinando deve manter os mesmos cuidados, continuar utilizando máscara e evitar situações de risco como aglomerações. Porque senão uma pessoa vacinada pode sim transmitir a doença para outras pessoas e continuar essa cadeia de transmissão que a gente não consegue interromper. Se a gente sair de qualquer forma, as pessoas voltarem a circular sem cuidado nenhum, é inevitável que a gente tenha um aumento no número de casos e, consequentemente, outra onda epidêmica sem poder atender a população, refletindo num número de óbitos extremamente alto. Resumindo, o caminho é vacina, mas não pode brigar com a China. Pesquisador, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada.